Dia, boa tarde, boa noite. Vou falar sobre o Pacto de Suzerania e Vassalagem, um acordo que ocorria entre nobres na época da Idade Média, entre um suzerano e um vassalo. Bem, o contexto social da Idade Média era o feudalismo que estava vigorando, com vários nobres, vários senhores feudais possuindo feudos, que eram propriedades rurais bem grandes. E o que acontecia? Muitas vezes havia um dono de fazenda que possuía, né, um feudo muito grande e que não conseguia ter força, né, soldados o suficiente para defender esse feudo. Então, assim, ele decide dividir o seu feudo em partes. O feudo continua sendo dele, ele é o dono do feudo, mas ele divide em partes e essas partes são emprestadas para um outro nobre que vai viver e cuidar desse feudo, mas lembrando que esse feudo ele é do primeiro senhor, do primeiro nobre. Esse nobre tem um feudo muito grande, ele vai dividir e dar para um outro nobre. Vai emprestar. Esse outro nobre vai ter que pagar impostos. Ou então tem o suzerano, que é o que dá a terra, ele empresta a terra a um nobre, ele empresta a terra para um outro nobre, ele dá a terra, o vassalo é o outro nobre que vai receber essa terra. Ele precisa fazer um pacto de lealdade para proteção e apoio militar, além de também pagar impostos. E o que acontece é que esse vassalo ele também pode dividir o seu próprio feudo em outras partes para ele ter outros vassalos. E isso vai gerar o que na política durante a Idade Média que foi a descentralização política, ou fragmentação política. Então eu vou fazer aqui um desenho para representar. Vamos supor, por exemplo, que aqui seja um feudo. Aqui pode ser a capital desse feudo. Então temos aqui o sucerano número 1, é um nobre, é um acordo feito entre nobres. Sucerano número 1, ele vai dividir o seu feudo em partes. Essas partes vão ser emprestadas para outros nobres. Então aqui dividindo em partes, já dá para ver que esse feudo total ele vai estar se fragmentando. Então ele vai distribuir para outros nobres, vão ser o vassalo. E o vassalo, todos são vassalos. Aqui é o suzerano e esses outros nobres são os vassalos. Por exemplo, o nobre daqui, o sucerano número 1 é o sucerano dele. Tem aqui o vassalo do sucerano número 1. Agora, a gente pode supor que esse vassalo, aí o vassalo, vamos chamar de vassalo 1, ele também acha que a terra dele está muito grande e decide dividir também. Então ele também divide a sua própria terra em partes. E aí o que acontece é que, como ele vai dividir em partes e vai emprestar essas partes para outros nobres, ele vai se tornar um sucerano. Então vamos chamar aqui de sucerano número 2. E vai ter aqui outros vassalos. Mas uma coisa que é importante destacar é que o vassalo ele deve proteção e apoio militar para o seu sucerano. Então temos aqui o vassalo número 1, o sucerano dele é o sucerano 1. Já esses outros vassalos, vou chamar, por exemplo, esse aqui é o vassalo A, letra A, ele deve proteção e apoio para o seu sucerano, que é o sucerano número 2. Ele não tem nada a ver com o sucerano 1, somente com o sucerano número 2, porque essa divisão aqui é do seu sucerano número 2. Basicamente é isso o pacto de suzerania e vassalagem. Então o sucerano ele vai emprestar um benefício, que é o feudo, para um outro nobre, para que ele cuide dessa terra. Mas esse espaço de terra ainda é do sucerano. Aí o que acontece é que esses vassalos também podem dividir suas próprias terras. E aí vai dividindo e vai acontecendo também com outras partes do feudo. E aqui é o que vai gerar essa descentralização política,
porque vai ter um único território, um único feudo, uma propriedade rural bem grande que vai estar dividida em várias partes. Mesmo que o suzerano número 1, que ele dividiu originalmente toda essa extensão de terra, ele não vai ter tanto controle assim, não vai ter um poder centralizado nele, porque tem vários vassalos dos seus vassalos. E aí fica assim esse território todo fragmentado. Por isso, uma descentralização política.